Boa noite, Itajaí, boa noite, navegantes, Penha, Pissarras, Ilhota, meus queridos amigos de Balneário Camboriú e também de Camboriú que nos recebem pelo canal 51. Também os amigos de Brusque que nos recebem pelo canal 19 e os amigos dos 5 continentes, Polo Sul, Polo Norte. Cada canto e recanto desse planeta, você nos recebe pelo www.tvbe.com.br. Estamos ao vivaço, não tem feriado. Aqui não tem feriado, TVBE Entrevista. Como você sabe, a qualquer momento você pode participar, pode ligar pelo 3249-9100. Essa semana, a gente sempre fala que o programa tem trazido bons temas, mas nessa semana, na segunda-feira, lançamos em primeira mão a Regata da Marinha, que vai trazer aí navios de 7 países da América Latina. Depois, na terça-feira, falamos aí sobre a encomenda de 19 módulos para o pré-sal, a geração de mais 1.500 empregos, 2 novos shoppings em Itajaí e 4 novos hotéis. Ontem fizemos um programa extraordinário, onde falamos sobre a campanha da OAB para tirar o presídio do Nossa Senhora das Graças. E hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar de um tema que tem abalado carreiras. Um tema que tem feito pessoas de grande potencial, de grande inteligência, de grande organização, mas ao mesmo tempo, por falha na comunicação, por ser inibido, o chamado introvertido acaba perdendo espaço para outros. Como é que vamos imaginar alguém num cargo de gerência, num cargo de diretoria, num cargo de liderança, se essa pessoa não sabe passar a mensagem? Se essa pessoa não consegue ser entendido? E na maioria das vezes nem fala. Não vou falar porque eu não gosto de falar. Eu sou uma pessoa que me escondo atrás de uma carapaça, de uma redoma, né, da vergonha. Então, na noite de hoje, como sempre, quando nós nos apertamos aqui em termos de profissionalização, em termos de até mesmo a sua empresa funcionar melhor, chamamos uma pessoa do grupo Diretiva para bater um papo conosco. Mas temos mais convidados, temos a Crislaine Kalkman, que mais uma vez, depois... Não teve feriado hoje, trabalhou igual. Bastante. 50%. 50%, só à tarde. Maravilha. A Crislaine vai conversar conosco, já que ela tem dado palestras por todo o estado de Santa Catarina, também região sul do Brasil, e por que não dizer onde é chamada, ela vai lá levar a sua mensagem. E também na noite de hoje, pela primeira vez, temos o Cladionor Freitas, secretário executivo da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Itajaí. Vamos saber que empresa, o que associação é essa, como é que anda o trabalho deles, já que pelas informações que temos, são mais de 150 associados, que são pequenos, porém, quando unidos, viram gigantes. Também na noite de hoje, temos ele aqui, o fenômeno da TV itajaiense, que anda meio, ele anda meio engraçadinho. Ele anda meio engraçadinho. Ele está com uma promoção no balcão de utilidades, o Patrick Carrazone, onde a pessoa tem que acertar uma música do Roupa Nova. E aí a pessoa... Canta aí a música do Roupa Nova. Eu infelizmente não vou poder revelar, porque... Não, mas canta qualquer música do Roupa Nova. Do Roupa Nova? É. Amanheci sozinho. Aí ele começa a sorrir, né? Aí ele começa a sorrir e sorrir. Não é. Não é essa música, não é. Vá tentando, não é. Tá parecendo... Já temos o Silvio Santos na TVBE. Patrick, que bom ter você. Ele Obrigado, que Santos. É ator, tá? Também dava palestras em Canoas sobre comunicação, uma pessoa de grande conhecimento. Você que tem assistido ele das 15 para 7 até as 7h30, tem visto que é um profissional, um apresentador diferenciado. Pouquíssima gente sabe, Patrick, mas o Patrick era garoto propaganda das lojas Colombo no Rio Grande do Sul. Inclusive, se você for no YouTube, vai ver Patrick Carrazone e lá
você vai ver o nosso amigo um pouquinho mais gordinho, já que agora ele entrou numa dieta, ele falando sobre as promoções das lojas Colombo. Nós temos um grande orgulho de, nesse momento, contar na equipe da TVBE um profissional desse quilate. Gente, programa imperdível. Quero que você participe. Nós vamos estar sorteando 2 passaportes do Beto Carreiro World para quem ligar para cá ou para quem fizer algum tipo de pergunta para a Crislane ou o pessoal que está aqui no painel de hoje. Vamos fazer no formato debate. Cada um vai contribuindo e quero que quando chegar 11h30 da noite você se sinta mais livre para se comunicar com mais eficiência. Programa imperdível, conto com a sua audiência, nós já voltamos. De volta com o TVBE Entrevista, noite especialíssima. Toda vez que a Cris vem aqui, o pessoal em casa já pega o caderninho, já larga tudo e eu vou dar um conselho. Pare com tudo. Pare com tudo, aí deixe, está com o computador, está lendo um livro, preste atenção no programa de hoje que ele vai te ajudar profissionalmente. Às vezes, numa entrevista para emprego, uma pessoa que se comunica bem pega um cargo até melhor. Então, é isso ou não é, Crislane? Boa noite. Boa noite, Sandro, tudo bem? Boa noite, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui, representando a diretiva, como sempre, também. E também sou diretora de núcleos da AMP, junto com o nosso diretor aqui também, para estar passando um pouquinho de informações para esse povo que é tão amado pela gente. E só complementando, quero mandar um beijo para o Igor enquanto ele não dorme. Eu sei que ele está assistindo. Filho, te amo. Um beijo para a Brenda, para minha irmã, para minha família que está em casa assistindo nesse momento também. Na verdade a gente bate esse papo aqui porque eu sei que para o próprio programa, o TVBE Entrevista, a gente às vezes tem pessoas de grande conhecimento que não tem jeito, não tem o que a gente faça para a pessoa vir aqui para dar um pulinho, para conversar conosco. Mas eu digo, por quê? Não, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar na mídia. E aí, às vezes você de casa perde de ter mais conhecimento, de ter mais informações, porque a pessoa é inibida. Também na noite de hoje o Cladionor Freitas, eu gostaria que o Cladionor nos falasse o que é a AMP, o que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Itajaí, desde quando está nessa AMP e o que te motiva a ser o secretário executivo dessa associação. Boa noite, Cladionor. Boa noite, Sandro, boa noite ao telespectador. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar no seu programa sobre a AMP, sobre a associação. Eu me sinto muito à vontade, porque hoje em dia nós temos cada vez mais a necessidade de associação das empresas para buscarem benefícios. E aqui em Itajaí nós estamos com o trabalho, a associação AMP já existe desde 1997, e agora nós estamos com um trabalho bem focado para poder trazer essas empresas para, junto com os que já estão associados, terem os benefícios e trazerem as suas dificuldades para que possamos estar atendendo e estar fazendo uma associação forte. Tá, mas qual a diferença da associação empresarial do CDL para a AMP? Olha, a AMP no estado de Santa Catarina, ela é a associação de maior representatividade, né, perante os órgãos governamentais, perante o governo federal, perante a todos os órgãos, porque ela é forte no estado todo. As principais cidades de Santa Catarina, através da FAMPESC, que é a Federação das Associações de Micro e Pequena Empresa, ela tem um forte trabalho em todas as cidades. E, por exemplo, nós citamos o caso de o município de Blumenau, a AMP de Blumenau tem mais de 1.500 associados. Olha que maravilha. Aqui em Itajaí nós temos informação de que nós temos mais de 15 mil CNPJs. Nós consideramos que se 1/3 desses 15 mil CNPJs forem micro e pequena empresa e 5 mil micro e pequena empresa, que estão certamente necessitando de
capacitação para seus funcionários, necessitando de apoio, tanto na parte de contabilidade, na parte de gestão da empresa, gestão do negócio. E a AMP, em todo o estado de Santa Catarina, ela é orientada pela FAMPESC a fazer esse tipo de orientação. Só que o interessante é que a AMP faz com que a micro e pequena empresa se torne uma grande empresa. Aí perde o associado ou pode seguir na AMP? Se, por exemplo, se uma empresa aí já passa a ter um bom número de funcionários, já cresce um pouco mais, pode seguir na AMP ou tem que sair? Olha, ela é mais atuante no pessoal que participa do Simples, né? Que é a micro e pequena empresa. Né? Tem aquele limite que é a parte do Simples. Porém, nós temos, inclusive, empresas que continuam sendo associadas da AMP. Nada impede que a empresa continue auxiliando as outras pequenas. Também se auxiliando e obtendo os benefícios. Nós vamos voltar ao assunto da AMP, nós vamos conversar sobre isso, mas eu quero boa noite do amigo Patrick Carrazone, já que ele trabalha na área de mídia. Eu acho que fazia programas de entrevistas no Rio Grande do Sul, fazia outras coisas e já presenciou muitos casos de pessoas que não crescem por não se comunicarem bem. Qual é o teu ponto de vista, esse tabu da pessoa ser envergonhada, de ser introvertida? Qual é o teu ponto de vista, Patrick? Boa noite. Boa noite, Sandro. Primeiramente, eu quero cumprimentar os nossos convidados aqui, nosso anfitrião, Sandro Garcia, e os nossos telespectadores. Na realidade, nós teríamos que entrar num contexto todo da questão psicológica por trás, né? Dessa questão da inibição, dessa coisa toda. Mas empresas, na realidade, como a própria diretiva, que tem essa parte de treinamentos, né, Cris? Que eu acho que as pessoas devem buscar estar se qualificando, cursos, enfim, que é justamente para terem melhores oportunidades de emprego, conforme você mesmo havia falado anteriormente aqui para nós, que essa limitação, na realidade, é o que acaba realmente impedindo, muitas vezes, a pessoa até de ser feliz, se nós for entrar num contexto um pouco mais filosófico, né? Essa limitação, a falta da comunicação em si, acaba trazendo problemas em relacionamentos, acaba trazendo, aí entram os problemas sociolinguísticos, né? Aonde infelizmente, daí que surgem as guerras e tudo mais, se nós formos entrar a fundo dentro desse contexto, né? São esses problemas sociolinguísticos que acaba trazendo, e eu queria que a Cris, na realidade, até contribuísse um pouquinho, falando não só dessa parte de treinamentos, como a importância disso para a vida pessoal das pessoas, né? Não só na vida profissional, mas no seu núcleo familiar, em tudo, quanto é importante saber se comunicar para que não haja atrito, né? Isso, na realidade, claro que nós temos várias pinceladas em diversas, vamos dizer assim, outros temas, se nós formos entrar mais a fundo em teologia, outras coisas, mas nada como a própria comunicação em si, a comunicação para que a gente possa ter, na realidade, vamos dizer assim, uma vida melhor, podemos colocar dessa forma. O que a gente vê é o seguinte, por exemplo, às vezes tu vai comprar um produto e esse produto é uma maravilha, ele te alcança praticamente tudo que você queria, mas o vendedor, ele te passa o básico por não ter uma facilidade de comunicação. Como é que funciona esse ordenamento de comunicação? Nem sempre quem fala bastante fala o ideal. A pessoa que fala muito dá bom dia para cavalo. Como é que funciona isso aí, Cris? Bom, na verdade não tem muito assim não é uma regra, e também a gente não tem só uma ou duas exceções. Na parte de vendas, como você falou, a pessoa que está lidando com o público, que está lidando com o cliente, ou o freguês, antigamente falado. O freguês. Né? Ela tem que ter, primeiro, o conhecimento daquilo que ela está tentando vender. Se é uma ideia, pensa no conceito que a pessoa vai ter que ter da ideia. Então, a gente discute, como a gente falou hoje, a gente fez o nosso planejamento estratégico, vender ideias. A diretiva vende serviço. Como é que eu vou contratar uma pessoa para vender um serviço? Além de ter uma boa lábia, como todo comercial tem que ter, ela ainda vai ter que ter muito conhecimento de como aquilo funciona na prática para poder convencer. Diferente, às vezes, de um produto que você vai lá, eu preciso. Às vezes o vendedor não atende bem, mas eu preciso daquilo, eu vou lá, compro, deu e nem sempre me dou o trabalho de preencher uma pesquisa de satisfação depois. E acabo comprando. Só que o que acontece? A empresa vai perdendo créditos
com aquele o seu público-alvo. Então, a pessoa que não sabe se comunicar, o que acontece com ela? Nossa, muita coisa. Ela pode não ser interpretada, pode, como o nosso amigo ali falou, Patrick, a pessoa ela vai criando seus traumas. Por quê? Tem uma frase que diz que acreditar em fantasma, tudo bem, mas criá-los à própria sorte, isso é automutilação. Então, você tem que defender o quê? Você tem que buscar superar. Então, se você não consegue se comunicar, eu lembro da primeira vez que eu vim aqui na TVBF, que até um pouco mais ansiosa do que hoje estou bem mais tranquila, a gente vai pegando a experiência e falar em público é da mesma forma. O que vai mudar é o vocabulário que você vai aplicar. Eu não falo aqui em Santa Catarina igual eu falo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, pro pessoal carioca que eu tive agora recente lá também, em São Paulo. Só que você não fala de improviso, você tem que ter segurança. E para você ter segurança para falar em público, para vir aqui para a TV, para se expor, você tem que ter muita segurança. E como é que você adquire muita segurança? Conhecimento. Conhecimento. Leitura. Você tem que ter certeza daquilo que você vai falar. Você fala tranquilo. Então, até hoje eu trouxe o livro aqui pra gente falar um pouquinho também. Então, se você não buscar ter segurança daquela informação que você vai passar, daí mesmo nem se arrisque aí a público falar. Mas se você tem essa vontade, embora tenha um pouquinho de medo, busca conhecer, treina em casa, exercita 1, 2, 3 vezes, chama o filho, a vizinha, ó, eu vou ter que falar, ou fala na frente do espelho, se expressa várias vezes até que você meio que decore. É igual o discurso. Pega o espelho para amigo. Exatamente. Pega o espelho para amigo, vai conversando com o espelho. Eu sei, gente, que esses grandes palestrantes que você vê hoje, eles passaram na mão do Polito, eles passaram na mão do Luiz Marins, eles passaram no Godri, eles passaram em várias pessoas. Não pense que o cara chega de uma hora para... fulano é diretor de uma grande empresa e eu posso citar o meu caso. Eu fui aprendendo com o passar do tempo, com grandes profissionais, e aí fui tentando me orientar. É assim, né, Patrick? A gente vai pegando os exemplos de profissionais, a gente vai tentando. Agora, o que eu percebo é o seguinte: a pessoa tem que dar o primeiro passo, Cris. Com certeza. Tem que dar o primeiro passo, tem que dizer assim, ó, eu tenho. É tipo a questão do alcoolismo. Eu tomo bastante, eu tenho ficado violento, eu tenho perdido dinheiro, tá, entra para Alcoólicos Anônimos. Mas eu tenho problema de compulsão por alimentação. Entra para um grupo da balança. Então, tudo é você se conscientizar que isso é importante na sua carreira. E até se me permite uma parte aqui, Sandra, eu acho que é muito importante salientar que o primeiro passo normalmente é sair da zona de conforto mental, né? Sair daquela zona de conforto mental e sair daquelas crendices populares que não, ele nasceu com o dom. Não existe dom, gente. Na realidade tem que ser trabalhado. Justamente a colcha de retalhos que o Sandra acabou de colocar. A gente vai pegando pinceladas aqui e ali, vai aprendendo, fazendo cursos de dicção, de oratória, procurando empresas como a própria diretiva, né? Que dão essa parte de treinamentos, que é justamente para estar se qualificando cada dia mais. E muita informação, muita leitura, mas para isso tem que sair da zona de conforto. Quem deu um soco, um cruzado foi o Oscar da seleção. Você é o mão santa, você é o mão santa. Ele olhou para o repórter e disse assim, ó, meu amigo, mão santa que fica, às vezes não almoça, fica das 9 da manhã às 6 da tarde treinando, e atira na cesta, e atira na cesta, e atira na cesta, e aí a minha mulher vinha para me treinar e me devolvia a bola para mim treinar, e você vem me dizer que é mão santa? Mão treinada. Me dê licença, me dê uma licencinha, vamos ao recado. De volta com o TVBE Entrevista. E eu, antes de passar a palavra ao Claudionor, que está quietinho aqui, eu tenho um caso para te contar, de pequena empresa. Tem um amigo nosso, como é que é? Bolachas Luan, é uma coisa assim, lá de Penha. Ele tinha uma garagem, começou a fazer as primeiras bolachinhas, ensacar, coisa e tal. Hoje eu só sei que ele vende para todo o sul do Brasil. Ele é cliente do meu amigo Rubens, é parceiro do meu amigo Rubens. E aí o que a gente percebe é o seguinte, não interessa o tamanho da empresa, interessa é a ideia, interessa é a persistência. E eu gostaria que o Claudionor falasse um pouco essa coisa dele se comunicar em público. Como é que você foi amansando? Você sempre teve facilidade ou passou por algum curso? Como é que é falar em público, Claudionor?
Olha, Sandro, eu desde jovem, desde a época de escola, que eu tenho falado em público. De que maneira? Eu participei, por exemplo, na minha época de estudante do segundo grau, de uma banda de rock. Opa! Então eu tenho que estar sempre no palco. Então, quando você está no palco, você está exposto. E então é isso, é questão de tempos. E também depois na vida profissional, eu trabalhei 25 anos em São Paulo, nós sempre temos que ter reuniões com diretoria de empresa, com a própria. Então se você não tiver tem, vergonha não tem de falar, né, e foi falado aqui já que você tem que entender do assunto. Então se você vai com o palco cantar, você tem que saber cantar. Né? Não adianta. Se você vai dar uma palestra, tem que entender do assunto. Então, eu me sinto à vontade assim para falar sobre associação, porque eu já estudei muito associação. Eu atualmente estou no 6º período da Faculdade de Administração na Univale. Então, também na Faculdade de Administração eles puxam para esse lado, porque um administrador que tem medo de falar também, dar uma palestra ou de orientar a sua equipe, ele também tem problema, não pode ser um bom administrador. A comunicação, na verdade, é uma ferramenta. A comunicação para o administrador é uma ferramenta. A tua empresa, a Secretaria Executiva é um emprego ou você tem uma empresa na AMP? Na verdade, eu não tenho empresa. Ok. Atualmente não. Eu já tive uma empresa, na época durou 6 anos, eu tive dificuldade, tive que, no caso, parar com a empresa por problema de administração, que eu não tive o tino, né, de administrar corretamente. Então hoje eu vejo, por exemplo, dentro da Associação AMP e de outras associações que eu já participei, que assim, as grandes empresas, como elas fazem para ter competitividade e para ter lucro e para se manterem no mercado? Elas têm as melhores equipes, as melhores pessoas. E como que eles fazem para terem a melhor equipe e a melhor pessoa? Primeiro, eles têm uma qualidade de benefícios para essas pessoas. E aí eles conseguem trazer para as suas empresas a melhor qualidade, a melhor qualificação, o melhor desempenho. E também na parte de benefícios, né? A gente vê que as empresas que dão mais benefícios, que dão mais condições, capacitação para os funcionários, plano de carreira, são aquelas empresas que se dão melhor no mercado. Então, eu dentro da Associação AMP, eu sempre procuro colocar para o nosso associado que, de alguma forma, ele precisa ter isso. Então, eles me dizem, como que eles vão fazer isso? Porque eles não têm dinheiro para ter um RH. Sim. Mas ele pode ter dentro da associação isso, viu, Sandro? A partir do momento... Aí eu vou pular para a Cris aqui e perguntar para a Cris o seguinte, Cris. Qual o objetivo da diretiva junto à AMP? O que seria o ideal? Existe uma possibilidade que essas empresas tivessem o ISO 9000? O que vocês imaginam? O que é aquela cabeça iluminada do meu amigo Geraldo Kalkman, que esse momento deve estar em casa tomando a sua sopinha, tomando seu cafezinho, está nos assistindo? É mais fácil ele estar tomando um vinho. Um vinhozinho? Com certeza. Qual é o objetivo da diretiva junto à AMP? Bom, não tirando os créditos, claro, do senhor Geraldo, mas a ideia de firmar uma parceria mais próxima está sendo uma ousadia, se assim eu posso chamar, minha e do William. Sim. Foi um projeto que a gente resolveu abraçar juntos com mais afinco, né? Não tanto com o envolvimento do senhor Geraldo, até porque a gente também está se preparando aí para uma série de outros novos desafios, e eu acredito que a gente tem aí, junto com o apoio e com as orientações do Geraldo, um mercado muito grande para a gente abraçar. E ele viaja muito também. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas se perguntam muito assim, qual é o segredo da diretiva? A diretiva vai fazer 15 anos ano que vem, o seu Geraldo nunca para na base, como é que vocês trabalham? Justamente porque a gente tem um processo de delegação muito forte. Nós temos os critérios da ISO 9001 implantados, em termos de padrões, de normas, a gente investe muito em treinamento e tenta mostrar para o nosso colaborador e para as empresas que são clientes ou possíveis clientes da diretiva que uma empresa ela só cresce se a pessoa que está à frente dela tem tempo para planejar,
O seu Geraldo esteve aqui mês passado falando de planejamento estratégico. A palestra que o seu Claudionor vai falar daqui a pouco, que é cortesia AMP para as empresas pequenas, líderes de todo nosso município e proximidades, é sobre planejamento, a importância disso. E a diretiva só acontece porque o seu Geraldo disse muito claro para a gente as metas que a diretiva precisa para sobreviver. E a gente dá um jeito de cumprir junto com a nossa equipe, ele cobra o resultado. Então, para que a empresa possa crescer, ela tem que ter isso. E entra nesse processo a comunicação do líder, que no nosso caso, nosso líder, o seu Geraldo principalmente, de dizer pra gente, até aqui vocês podem e dessa maneira, e a gente correr atrás. Então, a parceria que a gente vem fortalecendo com a AMP, na verdade, nós já fazemos parte, né, Claudionor, há um tempinho da associação. A gente, como bons comunicadores, né, não vou nem dizer ótimos ou tal, mas a gente sempre está contribuindo com alguma sugestão, com alguma situação para estar levantando uma possibilidade de melhoria para as micro e pequenas empresas, para os empresários da micro e pequenas empresas, não para os microempresários, né? E foi onde surgiu o convite, gostaria de fazer parte da diretoria de núcleos, vamos movimentar a AMP está para decidir a mudança de endereço, onde a gente assumiu, então vamos trazer a AMP aqui para o nosso ladinho, vamos trazer para perto da diretiva. A diretiva pode estar ajudando, sim, através da entidade, como o seu Claudionor falou, da FAMPESC, soluções para o nosso empresário, que ele possa se desenvolver, não só nessa parte de comunicação, mas às vezes numa assessoria interna, numa orientação financeira. Então a diretiva está entrando em parceria com a AMP. Você me falou em Patrick e eu fiquei boiando, e agora eu percebo que o Patrick é o nosso Patrick, troféu destaque 2011 pela Mega Impressões. É o Patrick, proprietário da Mega. Patrick Pierre Dauer, exatamente. Patrick Pierre Dauer, que é a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Itajaí, através do seu presidente, Patrick Pierre Dauer, e diretoria de núcleos setoriais, a Cristilane Kalkmann. Tenho o prazer de convidá-los para prestigiar conosco um café palestra sobre a importância do planejamento estratégico para as micro e pequenas empresas. Então, isso vai acontecer agora dia 6 de junho, vai cair numa quinta, né? Uma quinta-feira de manhã. Quinta-feira, às 8 horas da manhã, na AMP. Aliás, na AMP, que agora fica junto à diretiva. Junto à diretiva, dia 6 de junho, na próxima, sem ser nessa, já é na próxima agora? Já é na próxima. Já na próxima quinta-feira, então, uma importante palestra sobre a importância do planejamento estratégico para micro e pequenas empresas. Ou seja, não é porque é pequeno que vai na sorte, que vai no... o que você diria para um pequeno empresário, Cris? Para o pequeno eu não tenho nada a dizer. Agora, para o empresário da micro e pequena empresa, com certeza a entidade tem, até porque o Patrick iria nos corrigir se a gente falasse isso, a gente tem muito a oferecer. O objetivo desse café palestra, não somente passar algumas dicas de planejamento, mas também trazer esses empresários para perto da gente, para a gente poder levantar as necessidades, as dificuldades e poder propor situações. Ocorrem muitas coisas em que a gente, junto à AMP, junto à FAMPESC, pode estar intervindo a nosso favor, e às vezes a gente não consegue abraçar isso por não saber exatamente qual é os anseios desses empresários. Nós sabemos da diretiva, das empresas, dos integrantes da diretoria, mas a gente quer ouvir você, empresário. Venha trazer pra gente a sua dificuldade, ou as suas necessidades, ou o que você almeja da nossa entidade, para que a gente possa estar buscando isso, lutando isso por você. Então, o objetivo desse café palestra além de confraternizar, de ser eu posso dizer até, se o seu Claudionor me permite, o lançamento da abertura dos núcleos empresariais da AMP, para a gente estar buscando vocês para mais perto da gente, para podermos mapear as suas necessidades e oferecer as soluções e os benefícios que a AMP tem, que o seu Claudionor vai falar um pouquinho agora também. Bom, eu também tenho mais um recado. Nós temos o programa está correndo, está muito rápido hoje, já que temos convidados muito especiais e estão trazendo informações importantíssimas para você. Mas vamos ao recado. De volta com o TVBE Entrevista. Eu não estou dando muita palavra para o Patrick, porque ele tem a voz mais bonita que a minha, que aí vai começar, né, o Patrick, então, estou dando pouca palavra. Mas nesse momento, seu Patrick Carrazone, primeiro fazer um convite para o amigo para nós combinar de ir no Beto Carreiro, né? Isso aí já é prova pacífica. Agora, o que você acha, Patrick? Você que já trabalhou em grandes empresas, você que já tem uma carreira na área de comunicação, o
que você acha dessa união de pequenas empresas, de micro e pequenas empresas, Patrick? Na realidade, se nós formos levar em consideração que seria basicamente semelhante ao sistema cooperativado, né, para compras, para venda e até mesmo para essa parte de treinamentos, essa troca, isso é muito bom para o pequeno empresário, justamente porque ele acaba tendo muitas vantagens, né? Esse trabalho associativo acaba trazendo muitos benefícios, dentre eles alguns que depois eu quero até aqui abordar aqui com Cláudio Honor aqui, que são muitos benefícios que justamente é a associação de pessoas, o grupo que acaba conquistando, né? Até para fazer compras, vendas, enfim, independente do tamanho da empresa, né? E principalmente, se nós formos entrar nessa parte que nós estamos falando antes ali do treinamento, da comunicação, justamente para inserir dentro desse consciente coletivo, desses microempresários e estar crescendo juntos ali, em todos os âmbitos, em todos os tipos de contexto, né? Com certeza. A Crislane, tem aqui 2 perguntas para você. Primeiro, se há uma idade para começar a falar em público. Por exemplo, os cursos que você tem dado, tem uma idade mínima para o pessoal poder participar, Crislane? Olha, falando em cursos, é até curioso, você me fez lembrar, nós começamos agora, essa semana, com o Jovem Aprendiz do Parque Dom Bosco, com o curso Comunicação Oral e Escrita. Olha que legal. Esses jovens, eles têm em média, eu disse que eles têm a minha faixa etária, assim, 18, 17, 19 anos no máximo. A propaganda mandou um negócio. Isso, exatamente. A minha alma terá 19 anos eternamente. E são jovens que, o que acontece? Eles almejam com certeza, se você perguntasse, diga uma pessoa de sucesso que você gostaria de ser, eles escolhem os cargos que tiveram as melhores remunerações. Então eles buscam hoje, o jovem busca o quê? Retorno. E para ter retorno ele tem que ter capacitação, e a gente está começando com um trabalho. Então, na pergunta ali de se tem uma idade para falar em público, é isso que está ali, né? Olha, não sei afirmar, tá? Me falta teoria, base para dizer se tem uma idade. Só que eu lembro que eu era bem nova, não faz muito tempo, quando eu tinha 12, 11, 10 anos, eu sempre me oferecia para fazer a leitura no colégio, naqueles jogral que você participa, naquelas homenagens cívicas, já imitei Sandy Júnior junto com colegas da escola, então eu sempre tive vontade e não era inibida para falar em público. Só que isso vai muito dos pais também, se perceber que o filho é muito acanhado e não estimular ele, porque as pessoas falam o quê? Gostam de falar, é hiperativo. Não, são superestimulados. Eu acredito que depende também dos pais começar desde cedo. É não aquela coisa de, vai filho, canto hilaria aqui na frente de todo mundo, para constranger a criança desde pequena e fazer a criança carregar esse trauma pro resto da vida. Mas tu vai lá, fala, estimula a criança a falar, ou vamos supor, na própria praça de alimentação, pega aqui esse trocadinho, vai ali e pede pra moça aquele suco, como eu faço com o Igor. Vai ali, já fala, fica na fila, tira aquele medo de estar em público como se fosse assim um monstro de 7 cabeças. Então, desde cedo, acho que você já pode estimular o seu filho a falar. Você acha que a pessoa fica introvertida, a pessoa fica, de repente, pela superproteção? Parte também, tá? Parte também. Tem que expor um pouquinho mais. Tem que expor um pouquinho mais, aproveitar enquanto tá perto da gente, que a gente pode segurar, que a gente pode, como eu falei para os jovens do Jovem Aprendiz, vamos errar aqui dentro, vamos simular aqui dentro, que aqui a gente está todos juntos, estamos juntos, a gente pode se ajudar, para que lá fora o nosso impacto seja muito menor. Porque o mercado de trabalho não perdoa muitas coisas, não. E é isso que a gente tem comentado. Então, não tem uma idade, você tem que estimular. Pois não, jovem. Me permitir uma parte, eu acho que é importante salientar que para aquelas pessoas que de repente não tiveram esse incentivo, não existe hora para isso, né? Não tem um tempo específico. A pessoa, independente da idade, independente do seu momento da vida, todo momento é momento para aprender, é momento para estar se treinando, é o momento em que muitas vezes a pessoa já está ali meio inconformada, meio sem ter o que fazer, aquela coisa toda. Gente, é muita leitura, é muito treinamento para se colocar no mercado de trabalho e para tudo, como eu já havia falado antes, né? Toda hora é hora de aprender. E independente se você nasceu com essa facilidade ou não, né? Eu particularmente não nasci com essa facilidade. Eu fui trabalhando isso aos poucos e obviamente que com o passar do tempo eu fui aprimorando, né? Mas justamente eu queria aproveitar já o gancho aqui que nós estamos falando com o Cláudio Honor, que nós estamos um tema que me chamou a atenção aqui, que é a questão do RH estratégico, que é justamente onde a gente também vai abordar esse tipo de questões, né? Ok, a questão do RH estratégico, ele é cada vez mais muito importante nas empresas. E nós da Associação AMP queremos que o associado, o empresário, busque dentro da associação auxílio para isso. Se ele visualiza
né, ter esse tipo de treinamento para si mesmo, para a sua empresa, que ele busque a AMP, faça contato conosco, né, para que ele possa saber como que ele pode ter na sua empresa um RH estratégico. Por quê? Nós, dentro da AMP, nós temos, né, recentemente, nós firmamos um convênio para que os nossos associados possam levar um bom plano de saúde para os seus empregados, aqueles que não têm um plano de saúde, buscarem isso. Por quê? Porque nós fizemos um convênio com a AGEMED, que a AGEMED Planos de Saúde, ela é especializada em planos empresariais. Então sai muito em conta que as empresas tenham a possibilidade de dar o seu, porque pelo CNPJ o plano de saúde fica na média bem em conta. E aí, nesse caso, é um benefício, porque as micro e pequenas empresas, as empresas em geral, elas reclamam da rotatividade dos funcionários. Então, se um funcionário ele está descontente na empresa, ele não tem nenhum benefício a não ser o que é obrigatório por lei, né? O que ele vai fazer? Por causa de 20, 30, 50 reais a mais no salário, ele já está mudando de empresa. Se ele tem um benefício, um plano de saúde, por exemplo, ele já vai pensar duas vezes, porque vai ter a opinião da família, vai ter a opinião da esposa. Olha, essa empresa, ela dá algumas coisas que... Eu tenho um recado aqui para Cris e também para o Cláudio Honor, que já temos um novo associado na AMP. O senhor William Milbrats, da Contare Treinamentos. Ele está dizendo aqui: grande Sandro e Cris, como faço para me filiar à AMP? Você pode passar informação? Podemos, até um abraço para o William, o filho dele estuda junto com o meu. O mais velho, porque eu tenho um que tem 2 meses agora. Então, é isso. O bicho está trabalhando. Então, William, né, convido você a participar do nosso Café Palestra. Então, lá a gente conversa pessoalmente, explica tudo certinho para você como é que funciona. A parte de adesão na nossa associação será muito bem-vindo, fico muito contente com o seu feedback e com o seu interesse também. Com certeza você, a sua empresa e todo o seu know-how, porque já conheço você há muito tempo, não tanto tempo porque eu sou bem nova, mas o senhor Geraldo conhece há mais tempo do que eu e sabe que você tem muito a agregar positivo para a nossa associação também, com certeza. O telefone é o 3348-3815 ou se não, contato @grupodiretiva.com.br. Eu fico felicíssimo que o TVB Entrevista já dê esse resultado direto para uma divulgação que nós estamos fazendo, gente. Na verdade, não existe milagre. Eu fiz um comercial uma vez para Eduvale, lá no Mato Grosso. Era 2 jovens olhando para o céu e dizia assim: cai sucesso. Cai sucesso. Aí passou várias horas, disse, cai sucesso. Aí chegaram um momento, sucesso não cai do céu. Ou você se qualifica, ou você busca organização, ou você é empreendedor e tem como é que eu posso dizer? Você tem uma força de vontade incrível, ele não vai cair do céu. Então, quando se fala de união, e eu já estou vendo aqui, vocês estão fazendo, presta por favor um jornalzinho. Eles já estão fazendo alguns informativos, eu já coloco aqui o TVB Entrevista, o nosso balcão de utilidades, a parceria com a AMP, já que, gente, essa união é maravilhosa, essa união, essa maneira de trabalhar, essa maneira de buscar alternativas, porque eu acho de um egoísmo muito grande você ter conhecimento, você ter estratégias e não passar adiante. Então, quando se unem as micro e pequenas empresas, só tem um resultado. Lógico que daqui a pouquinho vamos ter empresas aí cada vez mais, e hoje com a internet, até eu gostaria de perguntar para o Cláudio Honor, essa questão de vendas pela internet sem garantia nenhuma, sem nada, você tem qualquer problema, vai procurar quem? Vai chorar, vai se atirar no chão, vai rolar? Ainda é o melhor negócio comprar na tua cidade, ou Cláudio Honor? Nós temos a notícia de que as vendas pela internet, ela tem crescido exponencialmente. Então, vendas de tudo. Né? Eu aproveito para informar ao nosso associado, que a maioria não sabe, que nós temos propaganda gratuita dos nossos associados no site da AMP,
que é o ampitajaí.com.br. Ok. Então, sendo associado, estando em dia com as mensalidades, tem direito de nos enviar a sua logomarca, a sua propaganda, e é colocado na internet essa propaganda Hoje já tem o site da AMP também. E o que se encontra no site, Cris? As notícias, as informações do que acontece na AMP, as reuniões ordinárias da AMP é sempre primeira e terceira quinta-feira de cada mês. Então a gente sempre está se reunindo a diretoria ou convidando mais pessoas para participar. Os eventos, por exemplo, da FAMPESC, algumas notícias, alguns acontecimentos, né, Claudio Nori, os convênios que a gente firma. Então já tem bastante logomarcas divulgadas lá, uma série de informações, é bem interessante. Então, repetindo, ampitajaí.com.br. Estou olhando aqui bem bastante. O que são os núcleos setoriais? Quais são os núcleos hoje, Claudio Nori? Essa parte dos núcleos setoriais, a Crislaine, que é a nossa diretora de núcleos, ela também iniciou nesse início de ano. E o que significa? Significa trazer para dentro da AMP, por exemplo. Nós temos convidado, por exemplo, o pessoal das lojas de material de construção. Eles têm uma associação em que eles têm associados nos principais associação litoral das casas das lojas de material de construção. Então, o que a AMP agrega convida essas pessoas a virem participar dentro da AMP, trazerem as empresas que são associadas e fazerem parceria junto com a AMP e também obterem todos os benefícios que a própria AMP tem. Então, esses núcleos setoriais, eles são incentivados a participarem, né? E a Crislaine, que está agora começando a incentivar isso também através do seu trabalho na AMP. Gente, o objetivo do programa era falar sobre comunicação. E daqui a pouco nós estamos com uma grande solução para você, micro e pequeno empresário, que tem a micro e pequena empresa. Nós vamos voltar, eu quero dar no mínimo aqui uns 5 minutos, uns 10 minutos, para Cris passar algumas dicas de... A outra vez você me deu os 10 maiores pecados da comunicação, né? Não está aí, né? Não, eu trouxe o livro dela. Aí você vai fazer uma análise desse livro pra gente, até porque a gente quer indicar. Ela é de Florianópolis, a Cíntia. A Cíntia, na verdade, a gente teve contato com ela na época de Blumenau, mas ela trabalha em várias cidades do nosso estado, acredito que até fora. É uma pessoa muito capacitada, é onde eu sempre menciono as teorias dela nos nossos treinamentos também. Eu quero trazê-la aqui no programa, porque pessoas que têm dicas, que têm boas ideias, e a gente quer cada vez mais trazer um programa de qualidade para você. Patrick, no próximo bloco você vai ter o seu espaço para falar sobre tudo que está acontecendo na noite de hoje. Eu acho que estamos fechando uma grande parceria entre a TVBE e a AMP e também a diretiva. São 150 empresas que nós gostaríamos de ver dentro da nossa programação, trazendo ofertas e promoções para você de casa. Você sempre ganha. Nós já voltamos. De volta com o TVBE Entrevista, noite especialíssima. Estamos apresentando para você de casa a Associação dos Micro e Pequenos Empresários de Itajaí. E também estamos conversando sobre comunicação, oratória, alguns macetes para você assumir postos maiores. Hoje não se imagina um gerente, um diretor, alguém de liderança que não se comunique bem. Conta para nós um pouquinho aí, Patrick, a tua história com a comunicação. Eu sei que você, num primeiro momento, não tinha tanta facilidade de falar. E como é que foi de uma hora para outra, virar apresentador, virar ator? Quantos Thor tu é hoje? Quantos Thor você é hoje? Na realidade,
Na realidade, conforme ela havia dito ali, não fui muito estimulado, até a família de militares, enfim, né? Onde nós primamos muito pelo que você havia falado no início do programa, que é pela comunicação objetiva, né? Então é uma comunicação muito mais restrita, no sentido de, não de linguajar e de vocabulário, mas no sentido de engessamento mesmo, né? Uhum. E eu fui me desvencilhando disso aos poucos, assim, com aulas de teatro, aí fui trabalhar nessa área, cantando também, que o nosso amigo falou aqui também fui cantor, também tive os meus grupos, enfim, na escola, né? E eu acho que é isso que é importante a gente estimular os nossos jovens dessa forma, justamente num primeiro momento, que obviamente que essa parte de treinamentos, mas para quem já está no mercado de trabalho, quem vai ser inserido. Agora, estimular os nossos jovens, nossas crianças, a frequentarem aula de teatro, fazerem aula de música e utilizar até a arte em si, né? Eu sou um defensor da arte, aqui até pela minha habilitação em artes cênicas, né? E utilizar a arte também como mola propulsora para ter esse desenvolvimento no futuro. A parte mais técnica, que aqui nós estamos abordando num outro momento, que é essa parte de treinamentos que vocês falam na parte de gestão, enfim, e qualificação e excelência no atendimento, que claro que é muito importante para a área de vendas. Essa parte, obviamente, que daí nós temos que procurar outros tipos de escola, não o teatro, não é daí que nós vamos conseguir ter esse tipo de qualificação e treinamento. Mas eu trilhei o caminho mais ou menos por aí, meu amigo Sandro. Trabalhei no circo, do circo fui, primeiramente, claro, família de militar, acabei virando militar, mas eu já trabalhava como professor de artes marciais, já era músico, era metido a tudo, né? Uhum. E aí, para todo mundo que faz tudo, acaba não fazendo nada, até que eu resolvi, uma certa hora, disse, vou focar na área da comunicação. E realmente foi daí que eu acabei trabalhando com televisão, cinema, teatro, né? E o teatro também me deu muito essa base para a parte da comunicação. O teatro que me deu base para o cinema, que me deu base para novelas, para desse trabalho de apresentador acabar surgindo, que veio mesmo por intermédio da leitura. Muitos cursos, muita coisa, mas a fluência verbal, ela vem, por intermédio da leitura, ou então, pelo menos, a instrução audiovisual. A gente pode ser através dos filmes, se for um bom observador, também observar outras pessoas falando, assistir programas de televisão como o seu, né, aqui, para estar bem informado, mas é imprescindível, é claro, a força de vontade, né? Se a pessoa não tiver essa força de vontade, ou se nós não soubermos instigar, falando das crianças novamente, instigar isso dentro dos nossos jovens, encontrar essa mola propulsora, aí realmente complica um pouquinho para quando eles forem ingressar no mercado de trabalho. Se vê que o filho é muito introvertido, ele vai sofrer ali adiante. Vamos mostrar esse livro e eu gostaria que a Cris nos relatasse por que trazer esse livro. Ela já tinha citado ele a outra vez. Me parece que essa moça aí de Blumenau, Cíntia Lopes, Transforme Seu Medo em Poder. Por que, Cris? Porque eu admiro bastante a Cíntia, tenho até um carinho bem especial por ela como pessoa, pela história de vida dela, quando ela passa como ela explica pra gente nos treinamentos da Janela de Jorrar, explicar o seu lado humano. Uhum. Ela é psicóloga, tem um currículo assim fabulosérrimo. E quando falo de pessoa, para falar em público, eu sempre lembro dela, porque os treinamentos que eu fiz, fui capacitada por ela. Grande parte do que eu sei, não sei muita coisa, mas eu aprendi muito com ela. E eu gosto muito de me reportar a ela, porque ela tem alguns livros já publicados, sempre valorizando o eu, a pessoa, a maneira de eu me expor. E nesse livro, o Sandro perguntou para mim na primeira vez, mas o que a pessoa tem que fazer? Qual é a técnica que ela deve usar? Um pouquinho de tudo aquilo que eu falei lá está embasado nesse livro, por isso que eu falei. Ele mostra algumas técnicas de como você deve se preparar para um discurso. Em off que a gente comentava sobre o jantar empresário do ano, promovido pela CI, e a pessoa tem que falar lá na frente. E como que a pessoa vai falar sem estar com um papelzinho, sem estar lendo e sem. Então esse livro ele tem umas técnicas assim muito bacanas, muito interessantes, para estar fortalecendo a vontade, como disse o Patrick, de você se expressar. Às vezes é vontade, às vezes é necessidade. E nós estamos nos tempos odiernos, não tem mais como evitar essa questão de se comunicar. Então, se a gente não falar, não conseguir ser entendido, acho que muitas oportunidades vão se fechar pra gente. Então, para você que tem parceria com o Sandro aqui na TVBE e não veio ainda aqui na televisão, tenta vir ou busca a gente para a gente estar buscando alguma técnica junto com vocês, uma parceria, mas transforma esse medo em poder. Se você tem domínio sobre o que você está falando, você vai falar tranquilamente. E ela fala aqui no livro, fala no treinamento também, e a gente também enfatiza que não existe falar de improviso. Vem aqui a autoridade, fala pra gente.
fui pego de improviso para falar. Ninguém fala de improviso, a gente só fala daquilo que a gente sabe. Então a gente tem que saber. E a técnica de como falar para não ficar nervoso, para superar, aí é como a gente falou. A gente vai adaptando, vai treinando, vai praticando, vai simulando, vai fazendo em casa, vai fazendo em pequenos encontros, ou se oferece para fazer a leitura da ata na AMP, ou na missa, quando for na missa. Você soube de algum caso, eu acho que até o Patrick, todos aqui, de pessoas que não conseguiram se formar na faculdade porque não conseguiam apresentar o trabalho final? As pessoas têm dificuldade. Então isso aí não é para você fazer um curso 15 dias antes de apresentar um trabalho final. É você, aos poucos, ir se desinibindo. Eu por exemplo, eu tive muita dificuldade, mas eu nunca deixei de cantar num videokê, nunca deixei de acompanhar alguém que estivesse cantando e muitas vezes precisava passar uma mensagem para as pessoas e passava tranquilamente, mas tudo isso a gente vai se adaptando. E o que eu vejo, Cris, por exemplo, você que está fazendo a faculdade, vai chegar um momento que você vai precisar se comunicar. Por isso que é melhor ir já se oferecendo. É melhor já se oferecer para ser o líder do grupo, para ir lá na frente e apresentar, enquanto tem um professor corrigindo, puxando a orelha, dando um bombom, uma bala de azedinha. Então, por isso que a faculdade é laboratório, os treinamentos são laboratórios, porque você vai praticando, vai tentando e ali você vai moldando e aperfeiçoando o seu perfil para falar em público. Tá gostando dela? Poxa, está gostando. 3348-3815. Faz um curso de desinibição, de oratória, de melhoria na comunicação, que as portas se abrirão. Hoje é muito, meu Deus do céu, cara, qual é o emprego que você vai assumir e que não vai ter uma entrevista de emprego? Aí você chega na entrevista de emprego, você... trava. Ou só com as perguntas com resposta pronta. Posso ir no banheiro? Posso tomar um copo d'água? Posso não sei. Não pode nada. Vai lá e dá a mensagem. Solta a franga, como diz o outro. Meu querido, deixa as palavras finais, já que está encerrando o programa. Passou a beleza aí. Meu amigo Cláudio Honor. Um grande prazer te receber. Quero receber você e o Patrick. Patrick, eu sabia que tu era um grande profissional, você recebeu o nosso troféu Destaque TVBE, você sempre... Esse cenário é da Mega, esse cenário aqui é da Mega, foram eles que fizeram pra gente. Era num primeiro momento das eleições de 2012, depois a gente adaptou a esses belas fotos da cidade de Itajaí. Patrick, eu quero você aqui conversando sobre a AMP conosco e eu quero as considerações finais do meu amigo Claudionor Freitas. Primeira de muitas vezes que virá aqui, Claudionor. Obrigado pela presença. Bom, muito obrigado. Nós da AMP agradecemos esse convite e certamente combinaremos com o presidente, o Patrick Dauer, para fazer, para atender esse chamado aí, que é muito bom. E eu gostaria de encerrar fazendo a seguinte colocação. No início do ano, final do ano passado, início desse ano, nós fizemos um recadastramento. Eu fiz esse recadastramento e eu liguei para os associados, para todos eles, e para aqueles que estavam ativos, assim, em termos de pagar mensalidade, para aqueles que não estavam pagando todos os meses, e alguns falaram para mim, mas a AMP não traz nenhum benefício para a minha empresa. Então, eu gostaria de dar um recado especialmente para esses e também reforçar para aqueles que são fiéis em participar da AMP, que assim, a AMP é uma associação de micro e pequena empresa, e como associação ela participa do terceiro setor. É importante enfatizar para o pessoal assim, o terceiro setor, o que é o terceiro setor? São organizações, cooperativas, associações, sindicatos que têm verba disponível no governo para levar treinamento para as empresas, para levar capacitação para as empresas. Por quê? Porque o governo, o sistema educacional não dá conta. O SEBRAE e tudo mais que existe, SENAC, SESC, eles não dão conta de atender as empresas. Então existe verba no terceiro setor através das associações para levar esse treinamento da maneira mais em conta, para que as pessoas possam ter todo tipo de treinamento que necessitem nas suas empresas.
Então, eu sempre falo para ele assim, você precisa vir buscar esses benefícios na associação, não esperar que a associação leve até a sua empresa. Maravilha. Obrigado, querido, obrigado. Quer mandar um abraço para alguém? Quer mandar um abraço para a família, para quem está assistindo aí? Um abraço aos amigos ali eu participo do coral da Univale, e hoje o coral da Univale para mim é uma família. Ok. Onde eu resido aqui, meus filhos moram em Florianópolis, e aqui eu resido. A hora que eu estava vindo para cá, eles viram eu sair de casa assim, né, onde eu moro ali, na Rua Brusque. Eles falaram, onde você vai? Eu falei, vou na TVBE. Então fala de nós, não. Meu amigo Adão pediu para citar o nome deles, o Rinaldo. Maravilha. Então, os amigos que ficaram de assistir a gente, né, são uns amigos muito, a família. Maravilha. Olha, eu também me emocionei agora que você falou, porque quando eu cheguei aqui eu tive duas pessoas que foram fundamentais para minha permanência, minha vitória e meu crescimento. Meu amigo Wobert Bittley e também o Olívio Maramiglioli. Uma boa noite para vocês. Obrigado por sempre estar assistindo a gente. E você, Patrick, os teus tios, o teu pessoal aqui do São Vicente, o teu pessoal lá da Fazenda também te ajudaram bastante. Você já está em 1 mês e pouco em Itajaí? Em torno de 40 dias. 40 dias. Quer mandar um abraço para eles, ô Patrick? É a primeira de muitas vezes que virás aqui no TVB Entrevista. Eu não só quero agradecer a eles, que me receberam com o maior carinho, né? Se não fosse, é claro, esse apoio deles aí, realmente agora no início seria um pouquinho mais complicado. Tive todo um carinho para ser recebido, como também o teu, né? E de toda essa emissora maravilhosa aqui, que eu já aprendi a chamar de família TVBE. O carinho, a consideração. Realmente eu confesso que em muitos outros estados do país por onde estive trabalhando, não tinha visto ainda tanto carinho, não tinha visto ainda tanta consideração pelos profissionais que trabalham aqui, como vi aqui na TVBA. Nunca fui tão bem recepcionado, o lado humano da emissora realmente é muito maravilhoso. E aquilo que eu costumo brincar sempre, que nós não ensinamos nada a ninguém, é sempre uma troca. E aqui eu tenho trocas maravilhosas, eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito, embora eu diga que é uma troca, mas eu aprendo, por enquanto essa troca está sendo injusta, eu estou aprendendo muito mais aqui com o Sandro, com o pessoal da TV, do que eu estou podendo oferecer. Mas é um prazer enorme estar aqui, Sandro, muito bom participar do teu programa, e com certeza também estou à disposição para tudo, é claro, que o pessoal precisar aí. Maravilha. E também os nossos convidados aqui, né? Parabéns pelas explanações de vocês. Crislane Kalkman, você que sempre vem com boas informações, mais um programa onde levamos informações preciosíssimas para você de casa. 1 minuto para suas considerações finais. Bom, quero primeiramente, né, fazer esse encerramento agradecendo a pessoa que me ensinou praticamente tudo que eu sei, que é o meu pai. Na verdade, eu aprendi tudo com a minha mãe e tudo que eu tenho eu devo a ele. Então, os dois, assim, eu amo de paixão. Sou apaixonada pela minha profissão, sabe, Sandro? Eu acredito que quando você gosta de uma coisa, faz com amor, a remuneração, os resultados, eles acabam vindo. E estou muito satisfeita com a nossa parceria aqui com a televisão, de a gente estar sendo visto, um pouco mais visto, porque o pessoal de fora de Santa Catarina conhece muito o nosso trabalho, valoriza, graças a Deus, bastante. Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, nós estamos com uma parceria para ir para o Espírito Santo agora também. Então, a diretiva proporciona para mim a realização de muitos sonhos meus, sonhos profissionais que acabam refletindo na minha vida pessoal de uma maneira muito positiva. Então, queria te dizer, pai, que agora não tenho mais vergonha. Já foi uma época que eu, não chama de pai, vão achar que eu sou filha do dono, não é isso, a gente é parceiro. Hoje eu não me importo mais, é meu pai, a gente trabalha juntos, somos fortes. Vamos ser cada vez mais, e eu sei que tu acreditas nisso também. E a prova disso são alguns convites que a gente recebe. Por exemplo, vou estar dando uma palestra motivacional sobre administração do tempo. As pessoas sempre perguntam para mim, inclusive na Câmara da Mulher, eu preciso fazer um cursinho desse de administrar o tempo, porque eu não tive tempo de responder o teu e-mail, como é que tu dá conta de tanta coisa? E a gente vai falar sobre administração do tempo no 4º cenário imobiliário em Camboriú do Instituto Federal. Então quero mandar um abraço ao professor Jean Franco e a Rose, que intermediou, assistiu a nossa explanação aqui na TVBE e me convidou com muito carinho para estar dando essa palestra lá para esse pessoal. E eu acredito muito na frase do meu diretor, meu mentor, que ele sempre diz nas entregas de selo, quando a gente faz a cerimônia, que o mundo não fecha as portas para uma organização que sabe onde quer chegar. E eu acredito que a diretiva, que vai fazer 15 anos, a gente vai debutar no que vem, não está na metade de tudo que a gente ainda é capaz, e com garra e vontade a gente ainda vai conseguir. Então, muito obrigada, Sandra. Maravilha. Quero mandar um abração aqui, um quebra-costela, né? Um abraço inchado ao meu amigo Rubens Angioletti, que está fazendo mais um ano de vida hoje, ainda tem meia hora de aniversário.
Rubens, você é um exemplo para todos nós e eu me espelho muito no teu trabalho, na tua competência, no teu comprometimento para ser hoje esse aprendiz que cada dia tenta ser melhor. Um grande abraço para o Rubens Angioletti e toda a sua família. Também deixar você em companhia com mais um programa muito bom aqui da nossa grade. Depois, meia-noite, programa Palavra Amiga com o pastor José Carlos Francilino. Uma boa noite a todos. Amanhã estamos de volta.